Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem neném tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sempre se sair da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Na pegada aí da revisão, né? A chamada semana de revisão. Para você ter a ideia, com a pessoa que está um pouco alterada, durante essas quartas-feiras que a gente teve juntos, eu sempre falava assim, não, porque os exercícios que eu não consegui fazer nessa quarta, eu vou fazer nas aulas de atualização de sábado. E, pô, o pessoal ficava meio bolado, falava assim, sábado? Que parada de sábado? Aí, na outra quarta-feira, eu falava a mesma coisa, o pessoal, pô, mas sábado? O que eu estava querendo dizer para vocês, meus caros amigos, é dessa semana aqui, que até o ano passado eram aos sábados. Mas a pessoa velha, a pessoa antiquada, esqueceu que o coordenador, nosso querido coordenador Leandro Vieira, tinha avisado que essas revisões passariam a ser às quartas-feiras, e uma quarta-feira já pré-organizada. Então estou eu aqui aceitando a besteira que falei, pagando o devido mico, e estamos iniciando a nossa aulinha de revisão. Eu estava, antes de começar a aula, eu estava dando uma olhadinha nos chats de vocês, né? E tinha uma galera que estava falando assim, hoje tem muita questão de função e tal, não sei o quê. Como é que eu fiz a programação dessa revisão? Até para você entender a minha lógica. Nessa primeira parte da aula, nesses primeiros 45 minutos, eu vou falar de conjuntos e conjuntos numéricos. Então eu vou falar das várias questões envolvendo conjuntos e, particularmente, de uma questão envolvendo dízima periódica. Tá? E na aula seguinte, nós vamos falar de PA e PG. Né? A gente vai falar de conceitos de PA e PG. Glaucio, então você não vai falar de função? Não vou falar de função. Por quê? Eu vou esperar a próxima revisão, numa próxima quarta-feira, onde a gente vai trabalhar os dois tempos de 45 minutos só tratando de funções, de todas as funções. Fica tudo num bloco só. Eu acho que assim fica mais fácil até de você se organizar. Tá? Então, mãos à obra, vamos começar a trabalhar, né? Questão número 1, uma questão de conjuntos. Todas as questões aqui, até para a gente ter um pouquinho mais de liberdade na hora de tratar da questão, eu optei por questões, na sua maioria, questões discursivas. Tá? Então, na primeira questão, ele fala de uma escola onde circulam dois jornais, Correio do Grêmio e o Estudante. E em relação à leitura desses jornais, por parte dos 840 alunos da escola, sabe-se que 10% não leem nenhum dos dois jornais. 520 leem o jornal O Estudante, 440 leem o jornal Correio do Grêmio. Calcule o número total de alunos do colégio que leem os dois jornais. Então, vamos lá. Primeiro, gatilho do porquê que essa questão é respondida por conjuntos. Você tem um universo de pessoas, um total de pessoas. Você tem
um percentual que não vai pertencer nem aos leitores do estudante nem do Grêmio. Você tem um conjunto de elementos, um conjunto de pessoas que leem o jornal O Estudante e um segundo conjunto de elementos de pessoas que leem o Correio do Grêmio. Além do mais, todos os números que vão aparecer, inclusive a parte percentual, são representadas por números inteiros. As quantidades são números inteiros, né? Então, tudo isso nos dá a impressão de que essa questão pode ser resolvida pelo diagrama de Venn. E ele termina perguntando para a gente quantos elementos pertencem aos dois conjuntos, ou contextualmente, quantos alunos leem os dois jornais. Então, lendo a questão, observando que estamos falando de elementos e essa quantidade de elementos é representada por um número inteiro. Observando que claramente existe um total, um conjunto universo, e dois conjuntos que pertencerão a esse conjunto universo. E que ele quer a interseção desses dois conjuntos, claramente a gente consegue observar que é uma questão resolvida ou resolvível, ou a gente consegue solucionar por conjuntos. Então, vou começar a questão número 1. O tópico é conjuntos. E nessa questão, o tópico que está sendo trabalhado são as questões de bolinhas, os diagramas de Venn, que, aliás, é o que vai cair no Enem. Se cair alguma coisa de conjuntos, noções intuitivas de conjunto, são as questões envolvendo as bolinhas, os diagramas de Venn. E como é que é isso mesmo? Vamos lá. Você tem um conjunto universo, que eu vou representar por esse retângulo. E não custa a gente lembrar que esse conjunto, que eu estou chamando de conjunto U, esse conjunto U, ele tem um total, deixa eu ver se está cortando aqui, tá, cortou. Vou botar um pouquinho mais para a direita. Esse total de elementos desse conjunto é 840. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que nesse problema vão existir 840 elementos. Existem dois conjuntos, então aqui eu estou pensando na estrutura do problema. Existe um conjunto e existe um segundo conjunto. E aí, quando a gente faz problemas envolvendo bolinhas, é sempre interessante que você já monte uma possível interseção. A gente vai fazer uma questão daqui a pouco que essa interseção, no caso são três conjuntos, não vai existir pela interpretação da questão. Mas assim, na maioria das vezes essa interseção vai existir. Então você tem dois jornais. O Estudante e acho que é Correio do Grêmio. Acho que é esse o nome do livro. Do livro não, do jornal. E existe, não é isso? E existe um percentual de estudantes que não leem nenhum nem outro. Então, esse percentual é de 10 pontos. Então, 10% de 840 não leem nenhum dos dois jornais. Então, 10% de 840. Agora a gente tem que resolver isso. A gente pode cortar um zerinho com um zerinho aqui. A gente pode cortar esse zerinho com esse zerinho aqui. Então, me parece que 10% de 840 é 84. Então, a gente tem, fora desses dois jornais, a gente tem 84 alunos que, de fato,
não leem nem o estudante, nem o Grêmio. Tá certo? Bom, então vamos pensar no seguinte. Vê se eu estou pensando certo. Eu tenho 840 estudantes no total. E desses 840, 84 eles não pertencem nem ao conjunto E, e eles também não pertencem ao conjunto G. Ora, isso significa dizer que o que resta, portanto, o resultado dessa diferença, bom, 10 menos 4, 6, 14 menos 9, 5, 8 menos 1, 7. Então, esse número que apareceu para mim, esse valor que acabou de aparecer para mim, o que ele vai representar no final das contas? Ele representa o número de alunos que vão ler, ao menos eles estão lendo um dos dois jornais. Então, 756, total de alunos que leem ao menos um jornal. Beleza. Mas vamos dar uma olhadinha nos dados? Afirma-se que 520 pessoas leem o jornal O Estudante, 440 leem o jornal Correio do Grêmio, mas 520 leem o Estudante, meu mestre? Ou o Grêmio? 520? O Estudante. E 440 leem o Correio do Grêmio. 440? Isso. Leem o Grêmio. Correio do Grêmio, né? Eu vou botar o Grêmio, é Correio do Grêmio. Quando eu somo esses dois valores, eu chego ao total 0, 2 mais 4, 6, 5 mais 4, 9. Eu chego a um outro valor. Eu chego a 960. E aí eu dou uma travada, né? Porque assim, se 520 leem um jornal e 440 leem outro jornal, eu tenho um total de 960. Mas eu já tinha chegado a uma informação de que 756 eram justamente essas pessoas que liam pelo menos um dos dois jornais. Então tem alguma coisa errada, principalmente nessa segunda interpretação. E o que está errado nessa interpretação? É que, possivelmente, quando eu somo esses dois valores, eu estaria ignorando o fato, de que existem pessoas, dentre essas 960 pessoas, que leem os dois jornais, não leem só um. Então, desses 520, eu não posso garantir que esses 520, todos eles só leem o jornal Estudante. E mesma coisa para os 440. Eu não posso afirmar que os 440 leem somente o Grêmio. Pode existir uma galerinha que lê o jornal Estudante, mas que também lê o Correio do Grêmio, e existem desses 440 pessoas, estudantes, que leem o Correio do Grêmio e também leem o Estudante. E eu acabo contando duas vezes essas pessoas, chegando a um valor acima do teto. Opa! Então esse cara aqui é o valor máximo. Como é que eu chego, então, ao número de pessoas que estão lendo os dois jornais?
Simples. Eu posso pegar esses 960, que é um valor duvidoso, eu já observei que existe um erro na minha lógica, e vou subtrair do meu teto. E aí, quando eu subtraio desse teto, ó, 10 menos 6, 4. 16 menos 6, 10. E 9 menos 8, 1. Então, eu tenho... Na verdade, falei besteira, 204, né? 6 mais 4, 10. 5 mais 1, 6, bateu. 9 mais 2, está certinho. Então, 204 pessoas. O que vão ser essas 204 pessoas? É justamente aquela galera que quando eu contei, somei 520 com 440, eu acabei contando duas vezes. Esse meu excesso, o valor que tem a mais de 756, são justamente os alunos que leem os dois jornais do problema. Glaucio, honestamente, eu até entendi a forma que você fez, mas me incomodou. Tem uma outra maneira de fazer essa questão? Tem. Outra maneira de fazer essa questão? Ele não pediu o número de pessoas que leem os dois jornais? Vou chamar de X. Se 500 pessoas leem o Estudante, quantas pessoas somente leem esse jornal? 520 menos a galera que lê os dois jornais. Se X é um número de pessoas que leram os dois jornais, quantas pessoas só leem o Grêmio? Ora, 440 são as pessoas que leem o Grêmio. Quantas pessoas somente leem esse jornal? 440 menos aquelas pessoas que leem dois jornais. E necessariamente, entendam isso, quando eu somo as pessoas que só leem o jornal Estudante, quando eu somo com o número de pessoas que leem os dois jornais, e quando eu somo com o número de pessoas que só leem o jornal Correio do Grêmio, isso tem que chegar ao número de pessoas que leem ao menos um jornal, o meu teto, os 756. E aí, o que vai acontecer? Naturalmente, eu posso cortar esse menos x com esse mais x. Eu vou encontrar 520 mais 440. Eu vou encontrar os 960. Então, o valor de x, se você observar, é 960 menos 756. Voltamos aos 204. Então aí você vai escolher as duas formas. Tem gente que gosta de trabalhar com uma maneira mais intuitiva, tem gente que gosta de trabalhar de uma maneira um pouco mais sistemática, mais metódica, né? Através de equação, de álgebra, de letra e tal. Tá certo? Qualquer que seja a sua estratégia de resolução, você vai ter que chegar nos 204. Beleza? Tá certo? É hora do seu print time. Dá essa printada aí. Você printou. E naturalmente, deixa eu ver se você tem alguma dúvida aí, alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, parece que não. Parece que não, então beleza, já podemos ir para as próximas questões. Então tá aí, gabarito 204. Essa questão é parecida com o exercício 1.
Então, não é que eu não queira fazer, não. Eu só quero mostrar as variações de questões. Estou vendo ali o horário. Quero fazer variações de questões. Eu vou agora fazer essa questão número 3. Acho essa questão número 3 bem interessante. É uma questão que vai cobrar, além da sacada do diagrama de Venn, também um pouquinho de raciocínio. Né? Um pouquinho de autonomia e de criatividade na sua resolução. Vamos lá, vamos ler junto. Uma amostra de 100 caixas de pílulas anticoncepcionais fabricadas pela Nascibem S.A. foi enviada para fiscalização sanitária. No teste de qualidade, 60 pessoas foram no teste de qualidade, 60 pílulas foram aprovadas e 40 foram reprovadas por conterem pílulas de farinha. Ou seja, pílulas que não fazem efeito, né? No teste já de quantidade, 74 foram aprovadas e 26 reprovadas, por conterem um número menor de pílulas que o especificado. O resultado dos dois testes mostrou que 14 caixas foram reprovadas em ambos os testes. E aí essa pergunta é que vai me dar a ideia de qual tomada de decisão fazer. Porque ele vai perguntar assim, ó, quantas caixas foram aprovadas nos dois testes de quantidade e de qualidade? Então, peraí. Como é que eu vou resolver essa questão? Bom, uma pílula, para ela ser aprovada nos dois quesitos, eu posso buscar essas pílulas, essas quantidades de pílulas aprovadas nos dois quesitos, quantidade e qualidade, indo de uma maneira direta, analisar diretamente as pílulas que foram já aprovadas e que eu sei a quantidade delas no enunciado. Vai me dar um pouco de trabalho, porque eu vou ter que minerar algumas, eu vou ter que extrair algumas informações que ainda não foram expostas no enunciado, mas dá para fazer. Mas existe uma maneira um pouquinho mais inteligente. Se eu conseguir identificar, ver se eu estou certo, o total de pílulas que foram reprovadas em ao menos um dos casos, um dos quesitos, se eu conseguir determinar o total de pílulas que foram reprovadas em pelo menos um dos quesitos, eu indiretamente consigo identificar quantas pílulas foram aprovadas nos dois quesitos. Isso por quê? Porque eu tenho um total de caixas. Vê se você concorda comigo. Eu tenho já um universo de 100 caixas. Se eu consigo identificar quantas caixas foram reprovadas em pelo menos um quesito, o que sobrar, o que for resultado da diferença do total com essas reprovadas, vai me garantir um número de aprovadas nos dois quesitos. Porque se ela for aprovada em apenas um, automaticamente ela é reprovada em um outro. Então, se ela for reprovada em um outro, ela vai constar na quantidade de pílulas reprovadas. O que vai sobrar dessa diferença só poderá ser aquelas pílulas aprovadas nos dois quesitos. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Vou apagar a questão enquanto eu estou apagando. Glaucio, por que essa questão é uma questão de conjunto? Primeiro, faz parte de um raciocínio em cima de uma matemática que só trabalha com números inteiros positivos, né? Quantidades inteiras de pílulas. Segundo, as pílulas elas são classificadas através de algum elemento comum. Ou as pílulas são aprovadas ou as pílulas são reprovadas por um determinado quesito. E é possível que uma pílula seja reprovada nos dois quesitos. Então, é possível encontrar um elemento que pertença a dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, observa que o próprio contexto do problema te convida a pensar em conjuntos. Os elementos, as pílulas, são organizadas em quesitos, em conjuntos,
E uma pílula pode participar de 2 quesitos, interseção de conjuntos. Então, é uma questão de conjuntos. Beleza. Eu poderia analisar essas pílulas quanto à aprovação, já que a pergunta diz respeito a pílulas aprovadas. Mas eu também poderia, e essa é a forma que eu vou resolver, eu poderia também analisar a quantidade de pílulas que foram reprovadas, seja no quesito quantidade, seja no quesito qualidade, sejam nos dois. Conseguindo esse total, eu subtraio do 100 e encontro esse resto vai me dar o total de pílulas aprovadas. Então, eu vou para esse caminho, tá? Eu vou para esse caminho. Eu vou... Questão 2. Não, perdão. Questão 3, na verdade. Eu vou pegar o conjunto das pílulas reprovadas. Perdão, reprovadas serão reprovadas por quantidade, quesão, reprovadas por qualidade, quesinho, então, quesão, quantidade. Quesinho, qualidade. E se você ainda não entendeu, aqui nesse espacinho, eu vou alocar, eu vou escrever somente aquelas pílulas que foram reprovadas somente pelo quesito quantidade. Nesse espacinho, eu vou escrever somente a quantidade de pílulas que foram reprovadas somente no quesito qualidade. E nesse espacinho, eu vou escrever a quantidade de pílula que foram reprovadas nos 2 quesitos, que isso foi dado. Inclusive, é por isso que eu vou escolher a análise da reprovação, né? Então, vou botar aqui, antes que eu esqueça, que eu estou tratando de pílulas reprovadas. Pílulas reprovadas. Então, vamos voltar lá ao nosso enunciado? Vamos voltar ao nosso enunciado. Quantas pílulas foram reprovadas nos 2 testes? Está aqui, ó, no penúltimo parágrafo. O resultado dos 2 testes mostrou que 14 caixas foram reprovadas nos 2 quesitos, quantidade e qualidade, em ambos os testes. Então, eu vou escrever aqui o 14. Ó. São 14 pílulas que foram reprovadas no quesito quantidade e no quesito qualidade. Foi essa a informação dada pelo problema. Vamos continuar. Quantas foram reprovadas na qualidade? Bom, na qualidade foram reprovadas 40. Só que dessas 40 reprovadas, 14 foram reprovadas nas 2. Então, dessas 40, 14 foram reprovadas nas 2. Então, como é que você tem certeza que esses 14 já foram incluídos nesses 40? Vou te explicar por quê. Quando você soma os 60 aprovadas com os 40 reprovadas no quesito qualidade, você volta aos 100. Quando você pega os 76 da aprovada com os 26 da reprovada no quesito quantidade, você volta aos 100. Você não tem 200 pílulas. Você só tem 100. Então, necessariamente, dessas 40 reprovadas, 14 delas foram reprovadas nos 2. E aí eu te pergunto, quantas foram reprovadas somente na quantidade? Eu vou escrever aqui o cálculo para você entender. 40 menos 14. 40 menos 14... 26. Observa, né? É bem fácil notar que se eu somar os 2 vermelhos aqui, volta a ser o 40, né? Vamos agora para qualidade. Qualidade.
aqui, peraí, eu acho que deu o contrário, né? Deixa eu botar do outro lado, você não vai confundir o pessoal. Vou botar aqui, ó, 40, dá no mesmo, né? 40 menos 14, 26. Pronto. Vamos para o outro. O Qzão é quantidade. No quantidade, 26 foram reprovadas. Dessas 26, 14 já foram reprovadas no outro teste também. Então, 26 menos 14 é 12, né? Então, o que a gente pode falar sobre as pílulas reprovadas? A gente tem 12 no quesito somente quantidade, mais 14 nos dois quesitos, mais 26 no quesito somente qualidade. Não tem outro quesito para reprovar a pílula. Então, o resultado que eu vou encontrar necessariamente será o número total de pílulas que foram reprovadas, dessas 100 caixas. Então, 12 mais 14, 26, 26, 52. Então, esse número que eu encontrei vai corresponder ao total de caixas, não de pílulas, né? De pílulas reprovadas. E aí fica fácil. Por quê? Eu já sei o número total de pílulas. São 100 pílulas. Se eu subtrair das 52 pílulas que foram reprovadas, ou em um quesito ou nos dois, o que sobra necessariamente vão ser aquelas pílulas que foram aprovadas nos dois casos. Repito, não existe possibilidade de alguma dessas 48 pílulas terem sido reprovadas, ou melhor, aprovadas em apenas um caso. Porque se assim acontecesse, aprovada em somente um caso, significa que seria reprovada no outro. E se ela está reprovada no outro, ela não pode fazer parte dos 48. Ela tem que fazer parte dos 52. Então, isso me garante que as 48 pílulas que eu encontrei aqui necessariamente corresponderá à minha resposta. Portanto, isso aqui, total de pílulas aprovadas nos dois quesitos. Para você entender, 100 é o total, 52 é o total de pílulas reprovadas e o que sobra é o 48. O que é o 12, professor? 12 reprovadas somente no quezão, quantidade. O que é o 26? Reprovada somente em quezinho.
que é o 14? Reprovado nos 2 quesitos. Só para deixar bem explicado aí, para quando você for estudar de novo, você entender o meu raciocínio. Beleza? Tranquilo? Mais uma questãozinha aí. Resposta 48. Não custa nada você já dar aquele print, né? É hora do seu print time, galera. Questãozinha 3 já resolvida. Enquanto você printa aí, eu respondo a Eduarda. Prof, é possível no Enem cair questões que cobrem partes de X no conjunto das partes, cuja forma é 2 elevado a N, não a 2, né? 2 elevado a N. Então, Eduarda, acho muito difícil, tá? Acho que como o Enem, ele cobra do aluno, primeiro, que resolva questões contextualizadas. E segundo, que essas questões contextualizadas estejam de acordo com as habilidades e competências, né? As 30 habilidades e as 7 competências da matriz curricular do Enem. Acho muito difícil ele conseguir contextualizar uma questão que trabalhe com essa fórmula e que alcance alguma das 30 habilidades. Acho difícil. É óbvio que criatividade da banca eu não domino. Em algum momento ele pode cobrar, mas até hoje a gente não trabalhou com essa possibilidade. Tudo bom? Alessandra, boa noite, prof. Eu não entendi a interpretação de pílulas e caixas. Não, eu acho que, deixa eu ver aqui, são 100 caixas de pílula. Então, tudo que eu falei aqui relacionado à pílula, na verdade, são caixas de pílula, tá, Alessandra? Então, só para não te confundir, coisa que eu possivelmente possa ter feito, são 26 caixas de pílula, 14 caixas de pílula, 40 caixas de pílula, 100 caixas de pílulas. Tudo bem? Ok? Até porque, se você observar, meu diretor, para ajudar aqui a Alessandra, quando ele fala em teste de quantidade, tem sentido falar em caixa e não falar em pílula, e não falar em pílula somente, né? Porque como é que ele vai qualificar, né, reprovação ou aprovação de pílula? Ele só pode, em relação à quantidade, só pode falar de caixa, né? Então é isso, é caixa, tá? Peço desculpa aí, Alessandra. Toda vez que eu falei em pílula, na verdade, eu estou falando em caixas de pílula. Tudo bem? Ok? Faz outra. Vamos falar, faz outra! Beleza, vou fazer uma saideira aqui. Vamos lá. 48, tá aí. Fazer então essa questão 4 aqui. Pronto. Dedico ao João Vitor e ao Guabiru, que tá ali? Guabiru. Considere um grupo de 50 pessoas que foram identificadas em relação a 2 categorias, quanto à cor dos cabelos, se louras ou ser morenas, quanto à cor dos olhos, azuis ou castanhos. De acordo com essa identificação, sabe-se que 14 pessoas no grupo são louras com olhos azuis, que 31 pessoas são morenas e que 18 têm olhos castanhos. Calcule no grupo o número de pessoas morenas com olhos castanhos. Então, essa questão também é uma questão conjuntos, porque você está atribuindo a cada uma dessas 50 pessoas qualidades, quesitos, características. Melhor falar características. E essas características são agrupadas, os elementos se agrupam devido a possuírem essa mesma característica. Então, existem 14 pessoas no grupo que são loiras com olhos azuis. São 14 pessoas que têm 2 características em comum. Agora, esse exercício ele tem uma pegada diferenciada. Por quê? Porque se uma pessoa tem olho azul, para o problema, essa mesma pessoa não pode ter olho castanho.
Se uma pessoa é dita morena, ela não pode ser loura. São conjuntos separados. São conjuntos disjuntos. O Rodrigo Trevisan até brinca comigo. Vocês são disjuntos, não são conjuntos. Né? Conjuntos separados. Eles não se misturam. Não tem interseção entre esses pares de conjuntos. Loura, morena, olho azul, olho castanho. E quando você identifica uma situação particular como essa questão ela deixa de se utilizar o diagrama de Venn e passa a se utilizar tabelinha. Então, eu vou montar aqui, nessa questão 4, o tópico continua sendo conjuntos, conjuntos. Só que agora eu vou trabalhar com essa nova forma de interpretar os conjuntos. Então eu tenho uma pessoa, ela pode ser ela pode ter olhos azuis ou olhos castanhos. Essa pessoa, ela pode ser loura ou ela pode ser morena. E isso, obviamente, vai gerar essa tal tabela. Tabela essa que é necessário, não tem saída. Você tem que criar ainda um total ou um subtotal, né? Você tem que criar uma coluna chamada total para identificar o número total de louras, o número total de morenas. E sob essa perspectiva, você também vai escrever aqui um total. Um total de pessoas com olhos azuis, um total de pessoas com olhos castanhos. Então, talvez se você entendeu, nesse espacinho, eu vou botar o número de pessoas que são louras com olhos azuis. Nesse espacinho, eu vou pôr o número de pessoas louras com olhos castanhos. E isso gera um total. Aqui eu vou botar as pessoas que têm olhos azuis e são morenas. Olhos castanhos e são morenas, gerando um outro total. Aqui eu tenho um total de pessoas de olhos azuis, um total de pessoas de olhos castanhos, gerando, aqui nesse espacinho, ele é bem especial, que aqui é o total dos totais. É o total de pessoas desse problema. Então, vamos lá, vamos voltar ao exercício para ver se você entendeu. Estou fechando a questão agora, meu diretor. Vamos lá. Existem 50 pessoas no total. 50. Dessas 50 pessoas, eu tenho 14 pessoas no grupo que são louras com olhos azuis. Louras com olhos azuis, 14. Tenho ainda dados do problema. 14 pessoas no grupo que são louras com olhos azuis. 31 pessoas que são morenas. Então, o total de pessoas morenas é 31. Além disso, existe um total de pessoas que têm olhos castanhos. São 18 pessoas no total com olhos castanhos. E aí, gente, é só você agora brincar com a tabela. E por que eu posso dizer assim, dessa maneira um pouco desprezando um pouco o problema? Porque se eu tenho um total de 50 e dessas 50, 18 têm olhos castanhos, logo 32 pessoas, a diferença, né, de 50 menos 38, são aquelas que têm olhos azuis. Azul mais castanho dá o total. Se eu tenho 32 pessoas com olhos azuis, 32, e 14 são louras, 18 são morenas. E se existem 31 pessoas morenas no total, logo 13 são pessoas com olhos castanhos. 18 são morenas de olhos azuis, 13 são morenas de olhos castanhos.
E olha que interessante, eu tenho um total de 50 pessoas, 31 são morenas, logo 19 são louras. E, finalizando, se 18 são castanhos e 13 são morenas, 5 são pessoas de olhos castanhos e louras. Então, eu agora consigo identificar em vermelho, né? Em vermelho eu consigo identificar qualquer dado novo que o problema me pergunte, inclusive o número de pessoas morenas com olhos castanhos. Número de pessoas morenas com olhos castanhos. Está na mão. São 13 pessoas. Fechando, portanto, o exercício de número 4. Um exercício que trabalha com o conceito de conjuntos e, ao mesmo tempo, dá para a gente uma ideia com tabelas, tá certo? Na próxima aula, iremos falar de progressões aritmética e geométrica, tá certo? E prometo que responderei a Júlia. E quem mais, meu diretor? Só a Júlia. Só a Júlia, tá? Responda a Júlia. Beleza? É isso, galera. Um forte abraço. Valeu. Tchau. Assista nossas aulas na hora que você quiser. Vem com o Pro, o curso online que mais aprova no Enem. Acesse proenem.com.br. Com PPG, eu consigo investir sem precisar parar o meu dia e priorizar o que realmente importa.